Fala galera gremista, Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. E tá difícil de falar o tudo bem aí no início do vídeo porque a situação do nosso Grêmio dentro de campo ela não tá boa, né? Mais uma vez um jogo muito ruim, muito abaixo, né? Contra o Goiás aí nesse domingo à noite, encerrando a rodada do Brasileiro, jogando lá em Goiânia, empate em 1-1 e dá para dizer um empate, um ponto ganho, porque o Grêmio não jogou nada, né? A partida toda, perdia praticamente até o último lance do jogo, quando o André Henrique fez o gol aí de empate do Grêmio, né? O Renato que continua insistindo no esquema com três zagueiros, e agora bem mais uma crítica ao Renato, eu que elogiei ele várias vezes aí nos vídeos, dizendo que ele nesse ano ele tem se reinventado, não tem se apegado a esquemas, mas ele está agora, assim como bem no início do ano, que ele claramente o time não tinha peças para jogar no 4-2-3-1. Agora o esquema já caiu já de maduro, tá manjado, a coisa não tá funcionando com três zagueiros. O Grêmio continua muito vulnerável. O Grando sempre tem que trabalhar nos jogos, o Grêmio sempre leva gol, né? Então tá bem complicado, né? O Renato que mandou novamente esse esquema a campo, Grando no gol, a zaga com Bruno Vini, Gustavo Martins e Bruno Alves, né? Nas laterais João Pedro e Cuiabano, meio campo ali formando Vila Sante e Ronald, Bitelo, Natan e Luiz Soares, o Grêmio com alguns desfalques, e aí também pesa muito ainda a falta de um grupo também mais numeroso e também de um pouco mais de qualidade, né? Porque sai dois, três jogadores aí do time titular do Grêmio, já cai muito, muito mesmo a qualidade do jogo do Grêmio. No jogo em si, primeiro tempo muito ruim. O Goiás também não fez muita coisa também, teve uma oportunidade, eu acho ali que foi um chute por cima na entrada da área, mas o Grêmio em si muito mal, não conseguindo trocar passes, saindo muito em ligação direta da zaga, principalmente o Gustavo Martins, toda hora tentando lançamentos, a bola não parando no meio de campo, né? Individualmente também, de novo, vários jogadores indo muito mal, né? O Vila Sante também fez mais uma vez um jogo ruim, ele que era dúvida para o jogo. O Ronald, que tem ganho chances aí, fez o gol contra o Atlético Mineiro, eu achei que também não foi bem. Ainda acho ele um jogador numa velocidade abaixo do que exige o profissional, né? Bitelo continua muito mal, e parece que cada jogo piora a situação. Isso começou desde as especulações de transferência dele para a Europa. É impossível não ligar uma coisa a outra. O Natan é aquele jogador que eu até tenho lido bastante comentário, é um jogador que nem irrita o torcedor, porque ele não faz nada em campo, ele fica ali, né? E é um jogador que eu falei quando o Grêmio trouxe, é um jogador que não dá para tu botar grandes esperanças nele. Jogador que sempre foi reserva, ele era reserva no Atlético Mineiro, reserva no Fluminense, né? Nunca foi um cara de protagonismo nos times. E ele, quando entra em campo, é aquilo ali. Tu vê que ele tem boa técnica, tudo, mas se esconde do jogo, não faz nada de interessante, né? O Luiz Soares também mais um jogo abaixo, mas também difícil, vai morrer de fome jogando desse jeito, nesse esquema, né? Ele praticamente não teve nenhuma chance de gol o jogo inteiro, tentou poucas bolas, no segundo tempo ali com a entrada do Ferreira deu uma melhorada, né? E melhorada que eu digo até ali para dar mais sustos nos jogadores do Goiás e tal. Enfim, segundo tempo o Renato promoveu algumas mudanças, né? Ele colocou o Zinho Ferreira já na volta do intervalo, tirou o Natan e tirou o Ronald, né? Então ele mudou o esquema, ele voltou a ficar com dois zagueiros ali, com Bruno Vini e Bruno Alves, adiantando o Gustavo Martins como volante, né? Ficando ali meio que ao lado do Vila Sante, o Bitelo atrás do Soares, com o Ferreirinhozinho ali invertendo os lados, mas mais fixamente o Zinho no lado direito e o Ferreira no lado esquerdo, né? E não adiantou muita coisa, o Ferreira até entrou bem no jogo, parece ser um jogador que está cavando aí sua vaga de titularidade de volta no Grêmio, mas
o segundo tempo ainda foi pior. O Grêmio sofreu uma certa pressão do Goiás, teve bolas na trave, né? Depois o Grêmio também deu bola na trave, enfim. O Goiás acabou ainda marcando o gol mais pro final do jogo, né? Escanteio, o Matheus Babi entrou de cabeça sozinho, ali só ele subiu, fez o gol e ali tudo se encaminhava realmente para uma derrota. Aí o Renato fez mais algumas mudanças, colocou o André Henrique, colocou o Nathan Fernandes no lugar do Zinho, que já tinha entrado no intervalo. E aí essas mudanças, colocou o Fábio também no lugar do João Pedro. Essas mudanças deram uma leve melhorada no time, né? Porque o André Henrique jogou um pouco mais dentro da área, é ele que cava até o escanteio do gol do empate. O Suárez não fica tão isolado, que sai para movimentar ali fora da área, né? O Ferreira continuou tendo suas ações positivas e o Nathan Fernandes entrou com muita personalidade de novo. É um jogador muito veloz e forte fisicamente, parece ser capaz de aguentar o tranco no profissional, coisa que claramente o Zinho ainda não tem, né? E aí, num escanteio cobrado pelo próprio Ferreira, o André Henrique fez de cabeça no último lance do jogo, empatando 1-1, trazendo um ponto que tem que ser comemorado, porque até o último minuto o Grêmio perdeu o jogo, né? Mas com um sinal de alerta muito ligado, porque o Grêmio não vem jogando nada e não é algo de agora não, até mesmo na vitória contra o Atlético o Grêmio não jogou bem, né? Se a gente for lembrar do jogo contra o América Mineiro, que a gente ganhou de 3-1, o Grêmio começou perdendo, demorou a coisa acontecer, né? Então, ou seja, é uma dificuldade que já vem se arrastando de alguns jogos, né? Enfim, resta saber agora o que o Renato vai fazer, lembrando que agora até o dia 2 a janela está aberta e o Grêmio tentando se movimentar no mercado para reforçar o elenco para o Renato. Semana toda cheia de treinos para no fim de semana encarar o Vasco lá em São Januário, né? Falando também individualmente de alguns jogadores, eu acho que o Cuiabano também foi bastante criticado nas redes sociais. Acho que ele fez um jogo. Ele claramente é um cara que tem uma força física muito grande, uma força de apoio grande, mas assim como na base, mostrava defeitos muito graves aí na marcação. Até mesmo na base, tanto ele como o Lucas Cauã, que já nem está mais no Grêmio, eles jogavam muito soltos aí, né? O Grêmio jogava num esquema aí que ficava com os zagueiros e ficava mais uns volantes ali segurando para os dois poderem jogar tranquilamente pelas laterais. No profissional está sendo bem difícil, né? E acho que aí também um ponto positivo para o André Henrique, que entrou, marcou um gol, ele já tem um gol no campeonato, que foi contra o Curitiba, bateu um pênalti importante contra o Bahia, decisão por pênaltis. É um jogador que vai criando moral aí dentro do grupo, vai se afirmando. Não sei se vai continuar no Grêmio para a próxima temporada, mas tá dando conta aí quando entra. Até mesmo no jogo do Atlético Mineiro ele fez paredes e tal, acabou indo bem, né? Então é isso, vamos ver o que acontece nessa semana de Grêmio, tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais feito.